Fala aí, engenheiro Felipe, beleza? Boa Boa noite. noite, Daniel. Tranquilo? Tá me escutando bem? Tô te escutando, tá me escutando bem? Tô te escutando bem. Galera, Cara, quem tá escutando o engenheiro Felipe bem aí, manda um ok aí só pra gente saber se todo mundo tá escutando bem. Eu sou de Marau, Rio Grande do Sul, Daniel. É uma cidadezinha de 40 mil habitantes, do lado de Passo Fundo aqui, fica umas 4 horas da capital, Porto Alegre. Pô, legal. Marau, quantos mil habitantes? 40 mil habitantes, 45 mil habitantes. 40 mil, legal. É Cidade pequena. considerada uma cidade pequena? É, né? É uma cidade pequena. É, né? Passo Fundo, que é aqui do lado, tem 300 mil. Olha. E você faz serviços em outras cidades? Já fez? Já fiz sim, Daniel. Já peguei Já, algumas né? coisas de Santa Catarina, Paraná, já fiz alguns serviços. A parte de projetos também já fiz bastante para fora, inclusive São Paulo. Eu peguei até uma em Rondônia, cara, para uma prefeitura lá, eu forneci um projeto de uma cobertura. Legal. É porque isso é dúvida de muita gente, né? Muito engenheiro fala, mas eu sou de uma cidade pequena. Ah, não, tranquilo, você pode atuar na sua cidade, como você pode atuar em várias outras cidades, né? Eu costumo falar que até 500 quilômetros para o engenheiro atuar é tranquilo. Dá para ir de ônibus, dá um jeito, né? Pode ir de carro? Pode, mas você vai gastar mais. Então eu indico ir de ônibus, porque aí você É gasta menos. Pode falar. que nem essas cidades longe, desculpa te interromper aí, que nem essas cidades longe, assim como foi a parte de projeto, não precisa ir em loco, né? Então, eu Ah, só tá. forneci a parte do projeto em si, encaminhei para o engenheiro lá que me contratou, me terceirizou o serviço, no caso. Então, não precisei ir em loco, Legal. né? Mas já fiz alguns aqui pela região, para precisar se deslocar também, dar um pulinho de carro aí, 400 quilômetros, 200 quilômetros. O Sim. cara encara, né? É bom que se você se programar, você vai, conhece a cidade, já faz uma, né, já dá sai um pouco do Exatamente, tradicional ali, né, já dá uma viajada um pouco, curte um pouco, com dá para certeza. misturar muito essas coisas, né, o trabalho com o lazer, né. Muito bom conhecer outros lugares e fazer um network com outras pessoas também. É bem interessante essa Sim, conexão. sim. Show. Deixa eu só pegar uma folhinha aqui para eu me nortear aqui. Sim, sim, com certeza. Então, cara, primeiramente gostaria de te agradecer aí por participar com a gente, né, dessa live Papo de Engenheiros. Já venho fazendo ela desde segunda-feira, cada dia um engenheiro diferente. E eu gosto muito de tocar nesse assunto, né, de parabenizar pela iniciativa, né, de estar aqui, de se expor, de comentar um pouco sobre sua vida, sobre suas experiências e ajudar um pouco também, né, porque a vida não é só trabalho, né? A vida a gente também é feita de auxílio, né? De ajuda também, né? Com Então, certeza. valeu, brigadão. Eu que agradeço o convite, Daniel. Valeu, obrigado. E, cara, para começar, queria que você contasse um resumo aí da sua história, quando você começou na engenharia mecânica, o que você já fez até hoje, se já trabalhou como engenheiro mecânico, se tentou trabalhar como engenheiro mecânico registrado, né? E como que você começou a trabalhar como autônomo. Então vamos lá. Vou tentar resumir um pouco da minha caminhada. Eu, eu trabalho hoje num formato meio híbrido, né, Daniel? Mas vamos lá. Quando comecei minha caminhada, como muitos meninos aí da minha cidade, fazendo um Senai, né, profissionalizante. E a partir daí eu consegui um estágio numa multinacional aqui da minha cidade, que bem grande, cara, bem forte, da parte que é do ramo da suinocultura, avicultura e da parte de estocagem de grãos, né? Isso logo no começo, quando eu comecei a cursar engenharia, né? Então eu já comecei, junto com a engenharia, eu comecei esse estágio nessa empresa, justamente pelo fato de eu estar começando a engenharia, eu consegui esse estágio, né? E fui caminhando, fui cursando a faculdade e junto com a faculdade cursando à noite, eu fui trabalhando nessa empresa, né? Então eu fiquei um ano e pouquinho como estagiário e acabei por ser efetivado. Não diretamente na engenharia, né? Como eu estava cursando ainda, mas comecei a trabalhar no setor de qualidade. Então eu tinha uma conexão direta com o pessoal da engenharia, né? Todo o nascimento de produto e coisa participava, né? Não trabalhava como projetista, nada direto na empresa, mas a parte, querendo ou não, da qualidade fabril, me deu uma bagagem muito grande para conhecer todos os processos da indústria, como é uma empresa grande, né? Então eu tive ligado desde o contato com o chão de fábrica, tu conversar com o operador, tudo mais, me deu uma bagagem bem grande. Então todo esse período da faculdade, cursando engenharia,
eu fiquei trabalhando nessa empresa, no setor de qualidade. Logo que eu me formei, por alguns motivos da empresa e coisa, não estava conseguindo um espaço para tentar entrar na própria engenharia da empresa, né? E apareceu uma oportunidade de trocar para uma empresa totalmente diferente do ramo que eu estava trabalhando e justamente já entrar diretamente como engenheiro. Então, foi uma experiência bastante enriquecedora, uma empresa menor que trabalha com pré-fabricados em concreto, pré-moldado e estrutura metálica, né? Fornece o produto final. E também fabrica pontes rolantes e mais alguns equipamentos até agrícolas, né? Para a região aqui que é muito forte, né? Então foi assim, cheguei na empresa, diz, ó, chave na mão, agora é contigo, cara. O que tu produzir aí vai ser o que a gente vai produzir lá embaixo. Então, esse foi já um choque de realidade muito grande, né, para um engenheiro novo, recém-formado, digamos assim. Já tinha essa bagagem porque eu estive trabalhando, né, durante todo o período, todo o curso de engenharia, né, mas não diretamente como engenheiro e o responsável da empresa, né, para tudo, né. E uma empresa que tem um volume de obras, por mais que seja uma empresa pequena, tem um volume de obras legal, interessante, né, faz bastante obras na cidade e na região aí. Então, de começo, este já foi o baque para mim. E hoje eu continuo, justamente, é difícil hoje você ser contratado, mesmo quando você é contratado como engenheiro, você já sair ganhando base, cara. Eu diria que é quase impossível. Tem algumas pérolas aí que, olha, é o diamante que consegue isso logo depois de formado, já ser contratado como engenheiro e tá ganhando base, né? Hoje é muito difícil. Então, a gente vai sempre querendo buscar complementar a renda, né? Nunca pode tentar ficar, porque conseguiu a vaga como específica, mas o cara tem que estar sempre tentando evoluir. E nesse caminho, eu encontrei o Daniel Lemos, né? Encontrei o Daniel Lemos e digo, cara, interessante o curso, né? Umas áreas diferentes e tal, que eu não me vinha na cabeça, né? Que eu estava trabalhando diretamente com um projeto, parte estrutural e tal, né? Já tinha pego uma bagagem grande nisso aí. Só que nem tu comentou, a área de projetos é boa, paga bem, porém é trabalhoso, é uma responsabilidade, não que as outras não sejam uma responsabilidade grande, né? Mas a gente sabe que vai projetar uma estrutura grande para um pavilhão hoje, que nem já fiz projetos aí, é uma responsabilidade grande, bastante serviço, então a gente vai buscando algumas alternativas para complementar a renda e coisas que não exijam tanto o nosso serviço braçal propriamente dito do engenheiro. Eu gosto muito de trabalhar na área, como eu te falei, eu faço hoje bastante, além dos projetos que eu executo para a empresa que eu trabalho como CLT, eu executo bastante projeto para fora, né? Então, aí começou a parte do autônomo, junto com o treinamento que eu fiz contigo, eu apliquei para comecei a vender o que eu me especializei, digamos assim, né, na parte de projetos, na parte de pavilhões, estrutura metálica, mezanino e a própria parte de ponte rolantes também, que hoje eu também projeto ponte rolante, né. Então foi isso, eu comecei a agregar essas coisas, eu disse, não, mas como eu trabalho com a parte do projeto da ponte rolante, eu também posso vender o laudo para o cara que já tem uma ponte rolante, né, uma vistoria, uma coisa, então comecei a abraçar essas coisas e abrir minha cabeça para mais coisas. A parte de assistente técnico. Também, cara, nem tinha ideia que hoje tinha o engenheiro nomeado, tanto pelo próprio juiz, como poderia ir de assistente técnico. Não tinha muito essa visão. Né? Era mais focado assim, no projeto. E fiz o curso e comecei a abrir umas coisas, comecei a pesquisar, comecei a fazer um network com outros engenheiros aí da região, conheci mais gente. Disse, não, cara, vou começar a aplicar. Fui como assistente técnico em algumas situações, desde acidentes, a parte de também maquinários de indústria, fiz a parte de inventário de máquinas para uma empresa aqui de ônibus grande aqui da região. Então, isso foi me abrindo e eu fui tentando. Obviamente que a gente não pode tentar abraçar o mundo, né? Querer fazer tudo, às vezes, porque pode ser um tiro no pé, né? Mas essas coisas, conforme ia conseguindo pegar uma bagagem, fui tentando abraçar. E aí que começou a nascer esse espírito do autônomo também, né? Dizer, não, eu posso continuar complementando minha renda, infelizmente hoje com o CLT, porque eu preciso, mas eu complemento ela com essa segunda parte do autônomo, né? Ou seja, eu somo a minha segurança que eu tenho do CLT por um tempo, não sei até quando, né?
com o que eu consigo tirar com o engenheiro autônomo, seja toda a parte de laudo, eu já fiz laudo DNR12 também, não fiz um volume muito grande da parte de laudos, mas já fiz um pouquinho em todas as áreas. Então, isso foi bom também, conhecer, ter o contato e ver o produto final, que nem tu falou, viajar para uma outra cidade, ter o contato com o dono da empresa, ver o produto, avaliar, conversar, ser realmente tratado e visto como o engenheiro deveria ser visto, né? Que muitas vezes é complicado, né? Acaba meio banalizado em alguns locais, algumas empresas, né? Então, resumidamente, a minha história é essa, e eu continuo trabalhando hoje como CLT, tenho responsabilidade técnica também com outra empresa da parte de estrutura, dou uma revisada nos projetos deles, assino para eles, então complemento minha renda hoje, assim, todo CLT ainda, não estou totalmente trabalhando como autônomo, mas uma boa parte, eu diria uns 45% da minha renda hoje está vindo do autônomo. Legal, show. E deixa eu te perguntar, nesse trabalho que você trabalha CLT, você ganha um piso ou algo próximo? O piso não, mas não, né? Próximo. Próximo. Mas é registrado como engenheiro mesmo. Engenheiro mecânico de carteira. Ah, tá. Não é o correto, né? Mas Não. acontece muito, né? Entendi. Não, show. E, cara, e deixa eu te perguntar, e qual que foi, como que você se sentia para poder buscar algo mais, para poder buscar trabalhar autônomo? Qual que era a sua necessidade nesse caso? Eu acho que tem duas vertentes, Daniel. Eu sou um cara bastante inquieto, não consigo ficar, às vezes, sentado numa coisa só, esperando as coisas acontecer. Foi um passo grande começar a trabalhar, por exemplo, como engenheiro responsável, hoje está à frente do projeto, porque como é uma empresa pequena, é um engenheiro mecânico, aí a gente tem um outro engenheiro da parte civil, que é a parte do pré-moldado e ali tudo mais, que tu comentei, né? Então, gerou uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo veio um aprendizado grande. Só que nem eu te falei, às vezes a gente entra num limbo de rotina que se a gente para, por exemplo, de estudar, de buscar algumas alternativas, a gente começa a dar meio que uma desanimada. Por mais que, por exemplo, você esteja ganhando relativamente bem, eu ao menos penso assim, que sempre tá aprendendo uma coisa nova ou abrindo tua cabeça para uma outra vertente, te dá mais um ânimo de cada vez continuar, né? Então, acho que o principal ponto do engenheiro mecânico, acho que hoje é esse, né? Tentar sempre estar evoluindo, que nem eu falei, não dá pra gente querer ser o especialista em todas as áreas, que vai ser um tiro no pé, mas tentar focar em algumas que realmente te interessam e que vão te trazer um fruto, né? Daí, por exemplo, para cada região vai ter uma área que vai ser mais específica, né? Que nem aqui a gente tem bastante indústria, bastante empresas metalúrgicas, indústrias fortes, o agro muito forte, né? Então, infelizmente, alguns lugares vão ser mais nichados que o outro. Mas essa vertente do autônomo sempre tive na minha cabeça, sempre quis empreender, sempre. E Legal. o futuro Deus pertence, né? Quem sabe ter um escritório próprio e viver somente da autonomia, né? Sim, dá para ter um escritório, trabalhar com projetos mais em mais larga escala, além dos laudos também, né? Criar um escritório de engenharia mecânica. Esse que é o próximo passo, sim, com certeza. Com certeza. E o curso ajudou bastante a quebrar esse paradigma na cabeça, principalmente assim na nossa região aqui. O cara começa como projetista, vai até virar um engenheiro, calculista de estrutura, que no meu caso hoje, né, calculista de estruturas metálicas. Por um acaso entrei nessa empresa que também fabrica ponte rolante, então tive que aprender e estudar bastante a parte do projeto das pontes rolantes, e isso também eu consegui já justamente linkar com o laudo das partes das pontes rolantes, né? Então, tipo, abrir mais um nicho para oferecer para o meu cliente, né? Além de eu te oferecer o projeto, se você quiser executar e produzir uma ponte rolante, eu consigo, se ele tem já na empresa outras pontes que está trabalhando e queira dar uma avaliada, eu posso fornecer esse serviço para ele. Então, eu não fico nichado numa única coisa, eu consigo oferecer do mesmo produto N serviços para eles, né? Então... Legal. E uma curiosidade que me bateu agora, se você quiser, você pode vender um projeto para uma outra empresa de ponte rolante também, ou você tem um contrato de confidencialidade com essa empresa? Que só aí assim, Daniel, vira esse negócio, confiabilidade, obviamente, né? Não vou conseguir, principalmente, por exemplo, empresas próximas aqui, mas tudo depende. O que acontece às vezes? O cara vem me procurar, por exemplo, só para fazer uma análise de um projeto que ele tem para fazer uma ponte. Ele já tem um pré-projeto,
da ponte rolante, ele me pede para dar uma verificada no estrutural. Então, esse serviço eu posso fornecer para ele. Agora, por exemplo, segredos de indústrias, por exemplo, da empresa que eu trabalho, alguns itens específicos da ponte, eu não vou poder fornecer para o cara, né? Fica até antiético da minha parte, né? Entendi. Mas essa parte de analisar um pré-projeto de um cara, ou, por exemplo, ele me contrata para dar alguma consultoria para ele, isso eu já consigo fazer. Não, mas eu digo assim, não é você usar informações da empresa, sabe? Vamos supor, um cliente, vamos supor, de um outro estado, fala assim, ó, Felipe, é o seguinte, eu quero criar aqui duas pontes rolantes, uma de 10 toneladas, uma de 20 toneladas, e eu preciso de um projeto. Você pode fazer, por exemplo? Posso fazer, inclusive, essa semana, Daniel, eu vendi um pórtico rolante para um cliente meu de Franca, em São Paulo. Oh, legal. Eles têm uma empresa... O pórtico mesmo? Isso, o projeto do pórtico. O projeto. Isso, o projeto. Ele tem uma empresa de estruturas metálicas, e daí eles estão trocando de galpão, de pavilhão, e ele ia ter essa demanda, precisava colocar uma ponte rolante lá dentro. Infelizmente, como o galpão que ele pegou não tinha já os consoles e as vigas de rolamento para colocar a ponte no próprio galpão, ele achou interessante fazer essa parte do pórtico, né? Aí ele entrou em contato comigo, a gente fechou o negócio, eu vou fornecer o projeto, e como ele tem empresa, indústria, ele vai executar e ele vai produzir lá. E eu vou assessorar ele daqui. Legal. E você faz também projeta também a estrutura que a ponte vai em cima? Tudo. Tudo, né? Eu só, por exemplo, projetos assim, por exemplo, a parte elétrica eu não me envolvo, né? Até eu comento com o cliente, toda a parte estrutural eu vou fazer. Envio todos os desenhos, detalhamentos para produção, mas a parte elétrica ele contrata alguma empresa específica ali da região, da própria empresa que ele vai comprar a talha para esse pórtico, né? É até melhor e mais seguro, né? A gente executar somente o que a gente domina, né? Legal. Mas e a estrutura? Ela é alvenaria ou é estrutura de ferro para Não, aguentar a ponte, sustentação da ponte, né? é que como vai ser um pórtico, eu vou fornecer ele todo em metal, né? O pórtico rolante com as pernas, tudo metálico, né? Como não vai estar preso na estrutura do galpão, é um equipamento em separado, né? Com as vigas, Tá. com os trilhos presos no piso, né? No chão. Ah, tá. Esses É um não é pórtico aquele que rolante, não uma ponte. eu tava E imaginando daí, uma ponte. Mas se for no caso de uma ponte, por exemplo, como é que fica a questão das estruturas? a estrutura, primeiramente, ele vai me passar, por exemplo, vou alugar um pavilhão de tal pessoa aqui, vou pedir para ele, você consegue o contato do calculista, do estrutural aí do teu pavilhão? E daí eu consigo diretamente com esse cara, se conseguir existir essas informações e conseguir chegar a essa pessoa, né? Vou conseguir avaliar com ele os efeitos dessa ponte rolante, até para saber se ele dimensionou esse pavilhão para ter essa ponte e tudo mais, para mim coletar as informações básicas para mim executar o projeto. Aí, por exemplo, tu vai me pedir, quem que vai fazer esse levantamento? Eu vou acertar com o cliente ou eu vou contratar uma outra pessoa lá da região para fazer esse levantamento em campo para mim. Porque para mim, por exemplo, eu vou vender para ele o projeto, por exemplo, se eu precisar me deslocar até São Paulo para fazer esse levantamento e voltar, quanto que eu vou cobrar do cara para fazer esse serviço, né? Então eu consigo, como eu já tenho alguns contatos aí, por exemplo, na região dele lá, o cara vai lá, vai fazer esse levantamento para mim, vai passar todas as informações que eu preciso e eu vou fazer o projeto daqui. Legal. Não, show. São curiosidades, né, que bate, eu creio, para todo mundo, né? Inclusive para mim também. Mas legal. E aí, nesse meio de campo todo aí, como é que você me conheceu? Quando foi, mais ou menos? Cara, eu acho que faz 2 anos, Daniel, eu acho. E foi através de um vídeo, de uma chamada no YouTube, eu acho, igual tu está fazendo agora aqui, para iniciar o curso. Eu acabei vendo, e não foi por indicação de ninguém mesmo, eu estava procurando mesmo, estava olhando uns vídeos no YouTube relacionados à engenharia, e puxou, daí eu comecei a dar uma olhada, vi tua apresentação ali, daí eu vi das áreas que tu comentou, de possíveis atuação, achei interessante, assisti uns vídeos, olhei um pouco teu canal, teu Instagram e coisas, achei interessante, daí me inscrevi e fiz o curso completo. E foi ali, e aí, a partir do curso que nasceu a minha página como engenheiro autônomo com meu nome, né? Além de estar além de divulgar o serviço que eu faço na empresa que eu sou responsável e sou engenheiro hoje,
eu também coloco os meus particulares, né? Sim. Aí que você profissionalizou a questão do Isso. engenheiro mecânico mesmo. Aí que eu botei o nome Felipe no mercado. Legal, Realmente tentando vender o meu peixe. legal. E quando foi que você fez o treinamento, você lembra? Cara, eu não tô lembrado agora se foi ano passado ou metade do ano retrasado, Daniel. Deve fazer um aninho e pouco. Deixa eu ver aqui no seu cadastro. Se eu Meu não estou cadastro aqui tá enganado. que você entrou no final de 2021. É, menos aí. É, dá um aninho e pouco. É. Final de 2021, final de 2022, vai fazer quase 2 anos agora. E, Quase nas, 10. e Um foi aninho. daí das tarefas do engenheiro Daniel Lemo que saiu a página, o Instagram, a procura por impulsionadas, conhecer um pouco o Google Ads, Facebook Ads, trabalhar um pouco a marca. Foi daí que nasceu o empurrão. Legal. Show. E você se lembra o que fez te dar o voto de confiança para entrar no treinamento? Se bateu alguma dúvida, assim, o que tipo fez você bater o martelo mesmo? Cara, eu acho que cabe muito naquilo que eu te comentei, Daniel. Como eu sou um cara bastante inquieto, sempre quero estar aprendendo alguma coisa. Quando eu vi, por exemplo, algumas áreas ali que tu comentou, a parte de laudar e coisa, eu nunca tinha tido um contato, por exemplo, com laudo, né? A minha cabeça era voltada assim, não, vou trabalhar com projeto o resto da minha vida. E quando eu vi, tipo, laudos e tudo mais e coisa, me despertou interesse. Eu disse, pô, nesse intervalo dos meus trabalhos, por exemplo, que às vezes a gente fica um mês trabalhando em cima de um único projeto, né? Então, eu pensei, nesse meio tempo, nesses intervalos, eu posso realizar esses laudos, né? Posso ir fazer uma visita numa empresa e coisa. E aí que surgiu, deu esse taque, diz, não, eu posso conciliar os dois numa coisa só, abrir mais frentes no meu serviço para oferecer para os meus clientes mais soluções, né? Entendi. Show. Cara, vamos falar agora um pouco sobre resultados, sobre serviços que você já fez como autônomo. Quais áreas que você já fez? Quais tipos de serviços você já fez até hoje, né? Do trabalho autônomo, né? Tirando um pouco a parte de projetos agora. Tirando a parte de projetos, laudos de máquinas, já fiz alguns, fiz uns 10 laudos de máquinas, e de N tamanhos, de pequenos a uma pequena serra de corte e coisa, a trabalhos que nem eu te comentei, aquela análise do inventário de máquinas da empresa lá, foi 16 máquinas, teve um retorno bem bom. Esse foi o que realmente pensou, diz, não, realmente dá para fazer, tem procura. Os caras me acharam pelo meu Instagram com pouco seguidor e coisa, não, e os caras entraram em contato, gostaram do serviço, do jeito que eu atendi eles, obviamente, também, né? E fechei esse contrato também da parte de inventário. A parte de ponte rolantes também, né? Porque algumas empresas, isso já também linkando aquilo que te falei do meu próprio trabalho hoje, né? Alguns clientes que a gente vai vender, por exemplo, uma ponte rolante, já tem pontes rolantes nos seus pavilhões, nas suas indústrias e coisas. E acabou que eu consegui oferecer esse meu serviço de uma forma secundária, como serviço próprio, né? Como serviço Felipe. Diz, se tu precisar de um laudo, mesmo trabalhando na minha empresa, né? Se tu precisar, na empresa que eu trabalho hoje, como CLT, se tu precisar de um laudo da tua ponte para dar uma verificada, se a gente já precisar fazer algum reforço, alguma manutenção, posso te oferecer. Já consegui fechar mais alguns nesse sentido também. Eu vi antes que tu estava mostrando ali na live também com um colega que fez para o MOOC. Também consegui fazer para o MOOC aqui, justamente no mesmo esquema. O MOOC ia ser contratado por uma outra empresa para fazer um serviço lá dentro e precisava desse laudo. Fiz para o MOOC também. Eu fiz um só na parte da parte de coifas de restaurante ali, coisa. Fiz um também, pequeno, numa outra cidade aqui da região. Também estava até um pouco preocupado de pegar, porque nunca tinha feito, né? Mas foi bem tranquilo e dei uma pesquisada e uma estudada, obviamente, né? Normativas e tudo mais. O cara gostou bastante do serviço e disse que ia me chamar nas próximas também. Ou seja, já deu para engatar para subsequentes, né? Nessa área. Sim. Da parte de brinquedos também, eu fiz uns 2 também aqui pela região. Não muito grandes também, Buffet mas também infantil ou escola? isso, infantil. Buffet infantil.
o pessoal que fornece pacote fechado para festas e eventos, né? Ah, legal. E eu acho que das áreas, que nem eu te comentei, eu fiz Assistente umas técnico também? de assistente técnico, é isso que eu tinha te comentado. Eu fiz para caso de acidentes ali e tudo mais, fiz uns 2 também. Então, deixa eu ver se me lembro mais algum. Teve as pontes, NR, máquinas. Mas foi mais ou menos por aí. Que nem eu te falei, um pingadinho, um pouco de tudo, digamos assim. Legal. Não, mas tá bom. Eu confesso Bastante que eu serviço, preciso. né? Isso, eu preciso dar uma melhorada na parte do marketing dessa parte de laudo, porque hoje se tu entrar, por exemplo, no meu Instagram e coisa, tu vai ver projeto, 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 né? Então preciso dar uma melhorada nessa parte de venda, talvez eu consiga aumentar esses números da parte de laudo para o pessoal não me conhecer somente como engenheiro projetista, né? E conseguir ver que eu Legal. também forneço esse serviço, preciso dar uma melhorada nessa parte, confesso. Sim. Show. E falando de serviço, qual foi o maior. Você falou de um serviço de. Talvez tenha sido esse, não sei. De Foi do maquinário que você inventário. fez, né? É, Qual foi o maior serviço que você já fez até hoje? esse aí foi o maior. Foram 16 máquinas numa empresa de transporte da região aqui e deu um bom resultado. Foi o maior, assim como, claro, os meus teve projetos que eu já vendi com um valor bem maior, assim, mas da parte autônoma, falando assim das áreas ali, esse foi o maior, da parte do levantamento, inventário, e junto com esse aí também eu fechei, por exemplo, alguns laudos de algumas máquinas específicas dele, uma serra, umas policorte que tinha na empresa. Eles tinham uns equipamentos Legal. específicos também para troca dos rodados dos ônibus, um equipamento diferente lá também, que entrou junto no pacote também. E em faturamento, você consegue abrir quanto deu mais ou menos esse serviço? Esse trabalho É? deu 16 mil. 16 mil. 16 mil só o laudo de inventário ou juntando com os Não, outros também? foi pacote fechado, foi pacote fechado. Ah, o pacote fechado. Foi dos maquinários mais as outras máquinas. Isso. Não é um Legal. valor absurdo, né? Mas foi bem Não, mas expressivo quando são eu consegui fechar o 16 negócio. mil. Tem gente que trabalha um ano para ganhar 16 mil. Pô. Exatamente. E, tipo, deu bastante serviço porque eu realmente queria mostrar. Queria. A gente que sempre quer, né? Mas queria mostrar realmente perícia no que eu estava fazendo. Então, no mesmo tempo que eu estava executando o laudo, eu fui estudando bastante sobre até os maquinários que eu não tinha tanto conhecimento. Ou seja, a gente vai aprendendo durante o processo, né? Sim, show. Legal. Cara, existe algum sentimento, como é que eu posso falar? Existe alguma coisa que você nunca imaginou que hoje você atuando como autônomo você pode conquistar, você já vê como possível, que você já conquistou, sei lá, alguma forma de trabalhar, sabe, alguma liberdade que você consegue hoje ter trabalhando como autônomo? Não sei como que é a sua carga horária também CLT, mas existe alguma coisa assim? Cara, com certeza, Daniel. Eu acho que assim, que nem a gente falou, a gente muitas vezes cursando a engenharia propriamente dita, eu tô falando por mim, tá? Sai muito aquela cabeça, você tem que estudar para ser um profissional qualificado, ter um currículo forte, trabalhar numa grande empresa até morrer. Normalmente, a cadeia na cabeça começa assim, né? Não todo mundo, óbvio. Falando por mim. Normalmente é esse. Você tem que ser um profissional totalmente gabaritado, ser especialista em alguma área, trabalhar numa empresa por 30 anos para conseguir chegar num salário bom para depois se aposentar pela empresa e terminar a carreira. Então, acho que independente da quantia de valores que eu vou fazer com esses serviços como autônomo, principalmente agora, por exemplo, querendo ou não, me considero ainda começando, né? Quero vender mais serviços, quero que meu nome chegue em mais frentes, né? Então, eu acho que só o fato de você ter além do serviço que você presta como carteira assinada, você ter esse contato, você ser tratado como engenheiro, ser procurado como especialista de uma área, eu acho que já vale mais do que quase praticamente, eu não vou ser hipócrita dizer que vale só por causa da satisfação, mas obviamente que o dinheiro é bom, mas
a satisfação de você estar executando o serviço, assim, não um Sentir útil, CNPJ, né? né? Sentir... Isso, exato. Eu acho que vale mais do que, principalmente no começo, assim, né? Porque é o que vai te dar âncora para você seguir, né? Tração, né? Não âncora. Então, eu acho que isso conta acima de qualquer coisa. Legal. Show de bola. E Faz nunca sentido, parar, né? sim. Total sentido. Sim. Show. É isso aí. É o que falta, na verdade, para muito engenheiro, né? Porque às vezes o cara fecha um serviço ali de, sei lá, R$ 1.000 que já tá pulando de alegria. Não é pelo valor, é porque vê uma perspectiva, né? Porque, tipo assim, hoje você trabalha registrado, mas ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então, você tendo uma forma secundária de trabalhar, você meio que está se garantindo. Fala, pô, se der tudo errado, eu não vou passar fome, porque eu já tenho aqui uma forma de atuação, né? Já tenho É, uma profissão que eu sei me virar sozinho, né? Então, tem uma, já é um ponto tem de uma âncora. frase que eu levo muito para minha vida sempre, é que estabilidade não existe. Realmente não Exato. existe. Então, se a gente tem isso na cabeça de que porque eu estou num emprego bom hoje, estou tranquilo, não preciso mais buscar nada, eu posso parar no tempo, cara, a vida pode te dar uma rasteira da noite para o dia e você se vê perdido e sem alternativa. Então, se hoje trabalhando fazendo o que eu estou fazendo hoje, é justamente por isso, porque eu sei que a estabilidade não existe. Já caminhei em chão de terra batido aí, então deu para aprender bastante já. E acho que a dica maior seria essa: não dá para parar e sempre tem que ter alternativas e continuar fazendo sempre o que gosta. E que nem tu falou, às vezes aquele servicinho lá de R$ 500, R$ 600 vai te dar mais satisfação do que um de 10. Porque Legal. justamente o cara tá vindo te buscar o teu serviço, tá vendo que você tá atendendo bem ele, então às vezes não é nem o valor envolvido, né? É realmente a satisfação. Porque se a gente correr só atrás da roda, na corrida dos ratos, atrás de buscar dinheiro, a gente esquece de viver, né? Então acho que a gente tem que Total. conseguir mesclar os dois. Total. Eu tenho uma frase também que eu levo para mim que complementa muito bem, não complementa, mas é bem parecida com essa sua que você falou. Eu creio muito que na vida a gente sempre tem duas condições, e para todos os campos da vida, ou tá crescendo ou tá morrendo. Não existe a estabilidade, que nem você falou, né? Não tem É estabilidade. isso aí, Ou você está não tem. crescendo ou você está morrendo. Não tem outra situação, É, né? a gente sabe que a vida começa aqui e termina aqui, né? Então, se a gente ficar esperando muito chegar até aqui para realizar alguma coisa, talvez antes de chegar aqui a sua vida termine aqui. Então, se tu ficar estagnado esperando as coisas acontecer e tu não tentar tomar uma atitude para mudar a tua realidade hoje, reclamar não vai adiantar. Ninguém vai te dar a mão e vai te puxar. Então, a gente tem que ir atrás. E a vida do engenheiro é essa hoje, né? Realmente tem que ir atrás, tem que se virar, Com tem que se certeza. profissionalizar, tem que Tem estudar que e tem que evoluir vender. sempre, né? É, sempre, exatamente. Tem que vender. Evolui sempre, se É capacitar outra sempre. coisa, isso, outra coisa que o teu curso tem uma pegada legal também, é isso. Fornece opções de serviços de atuação, mas ao mesmo tempo também foca no marketing, na tua marca, na venda, porque hoje não adianta você ser um engenheiro de primeira classe se você não consegue vender o que você executa, né? Então, se você também não estudar um pouquinho de marketing, como vender o seu produto, não vai adiantar nada você ter um produto de excelência que você domina se tu não consegue replicar ou vender ou passar ele para frente, ou seja uma consultoria, o que quer que for, né? Então o cara tem que estar meio que atento em todas as frentes, né? O curso também tem essa pegada, né? O curso do Daniel aí é muito bom, porque também abrange essas áreas no qual muitas vezes o engenheiro não tem domínio nenhum, né? Porque o cara está focado na teoria, está estudando e às vezes esquece que também tem que estar um pouco antenado nessas áreas. Hoje a gente vive num mundo digital, né? Então tem que estar muito ligado. Agora tem a inteligência artificial aí também, então Exato. Se preocupar um pouco com a parte comercial também, né? com Não certeza. só a parte técnica, né? Legal. Cara, então para finalizar, aquela pergunta que eu sempre faço no final, sua dica hoje para quem está começando agora, para quem está, né, iniciando nessa carreira como engenheiro mecânico, está se formando,
para quem quer começar a trabalhar como autônomo, né? Os futuros engenheiros mecânicos aí autônomos, futuros engenheiros tubarões. Qual que é a principal dica aí que o engenheiro Felipe tem a dar? Eu acho que a principal dica, acho que a gente até estava conversando a recém sobre isso, né? Primeira coisa, estabilidade não existe. Nunca pare de aprender, nunca chegue num ponto de arrogância que você acha que você domina 100% alguma área específica. Sempre esteja se atualizando, né? Que nem a gente comentou, hoje tem a inteligência artificial batendo a porta hoje. Você precisa estudar a parte de marketing, então não tente se nichar em... Obviamente, você tem que ser bom no que você faz, isso é fato. Então, se você vai ser um engenheiro de uma área específica, você tem que ser bom nisso. Se você quer vender bem o seu produto, se você quer mostrar credibilidade para o teu cliente, você tem que ser bom disso. E para isso, você tem que estudar, tem que se especializar. Sei que é difícil, que nem eu, a vida inteira, tanto trabalhando ao mesmo tempo que estava estudando, ia para a faculdade de noite, trabalhava durante o dia. Então, eu acho que é esse, é a corrida sempre em busca de se tornar uma pessoa melhor, ser sempre ético acima de qualquer coisa, né? E nunca parar. E sempre com isso na cabeça, estabilidade não existe. Então, nunca tenha, a gente falar, eu não posso nunca ter um plano B. Eu discordo um pouco disso. Você tem que estar preparado para as coisas que acontecem na sua vida. Então, e não só planejar, tem que executar também. A mesma coisa hoje, tu me convidou para essa live, eu não tenho muito essa hábito de me expor para outras pessoas, seja na internet, coisa. Mas quando eu vi o convite, eu pensei, não, cara, como é uma coisa que eu não faço, vai ser uma conversa legal com o Daniel, então hoje vou fazer. Então, acho que isso é uma dica também. Não fique muito travado no medo, né? Execute, execute. Muitas vezes, quase 100% das vezes, a ação vai vender o planejamento. Porque se você só planeja e não executa, você não vai chegar a lugar nenhum. Legal, total. Legal, cara. Show. Quer passar o Instagram? Quer passar o seu site para a galera te conhecer melhor? Se quiser, fica aberto aí. Vou deixar meu Instagram. O meu Instagram é eng.felipebc, que é meu nome, Felipe Pizolo Felipe, Canton. BC. B Que de são bola, C de casa, é Isso, isso? isso aí. BC. Eu tenho um pouquinho do meu trabalho, bastante que nem eu comentei a parte de projetos, até porque o Instagram também é novo, né? Começou meio que junto ali com o meu término do curso do Daniel aí. Mas sinta-se à vontade de seguir lá, a gente trocar uma ideia, trocar um network, eu acho que é sempre válido. Show. E se alguém precisar de um projetista aí também, ó, eu mesmo, Estamos às precisar de um ordens. projetista aí do Sul aí, eu te aviso aí. Estamos às ordens, igualmente. Vamos se ajudar. Beleza, Felipe? Obrigadão, viu, cara? Obrigado mais uma Eu que vez aí pela agradeço. participação e por se abrir aí um pouco, abrir um pouco da sua vida profissional aí também para todo mundo e ajudar. Eu que agradeço. Uma boa noite aí, pessoal. Obrigado por quem assistiu, acompanhou e quem vai assistir mais para frente. Então, um grande abraço. Valeu, cara. Boa noite. Obrigado, viu? Tamo junto. Até mais.